Eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos conversar sobre estrutura organizacional. Eu tenho observado que muitas instituições de saúde, principalmente muitos hospitais de médio porte, pequeno e médio porte principalmente, mas não exclusivamente, têm uma estrutura organizacional que não parece fazer muito sentido. E as pessoas ficam num bate-cabeça enorme durante o dia, durante a operação, durante tudo, porque a estrutura está mal definida. Esse é o seu caso? Muitas organizações de saúde com que eu tenho tido contato recentemente têm apresentado uma questão em comum. A estrutura organizacional, muitas vezes, é uma estrutura que foi criada há muitos anos, quando o hospital ou a instituição era pequena, e foi crescendo, 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 como diria Peninha, crescendo, crescendo e me absorvendo. E hoje as instituições cresceram, atualmente são instituições de médio porte, algumas até um pouco maior que de médio porte, e essa estrutura organizacional continua como se fosse uma estrutura pequena, extremamente centralizada, extremamente confusa no aspecto de divisão das áreas, o que se entende numa estrutura pequena, porque você vai criando tudo à medida da necessidade, mas a partir de um determinado momento, essa organização, essa estrutura precisa ser repensada. E ela precisa ser repensada para dar fluidez nos processos, para que as responsabilidades fiquem claras, para que os custos e resultados possam ser apurados de forma mais efetiva, para que os processos tenham mais racionalidade, para que a estrutura de poder dentro da organização facilite a sua gestão e facilite a sua organização e direcionamento. Porque o que eu tenho visto muitas vezes acontecer é uma estrutura confusa. Então, não é que exista certo nem errado, mas com certeza existe melhor e menos melhor, ou melhor e pior, tá certo? Então, o que é que acontece? Muitas vezes as estruturas de poder, quando você olha o organograma dentro da organização, as que têm organograma, muitas nem têm um organograma formal definido, fica difícil identificar quais as fontes e qual a origem do mando e do poder. Por quê? Porque muitas vezes isso é confuso. Então, áreas misturadas, áreas confusas, áreas juntas que não tem nada a ver uma com a outra, separadas as que deveriam estar juntas. E isso gera um bate-cabeça enorme durante o dia a dia. Muitas vezes as pessoas chegam e estão apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e vão embora apagando incêndio, voltam no outro dia apagando incêndio e trabalham para apagar incêndio. E quando nós avaliamos, nós vemos que uma parte significativa disso é pela forma como a organização está estruturada. Ela está estruturada de uma forma que não contribui com que as pessoas consigam produzir da melhor forma possível para dar fluidez nos processos. E aí, quando nós falamos em gestão matricial e que os processos cruzam essas organizações, aí é que vira o samba do crioulo doido. Aí é que o negócio se complica de vez. Por quê? Porque muitas dessas organizações não têm clareza. Então, como elas são orientadas a atividades, não a processo, as áreas são montadas em cima de atividades, não de processo. As pessoas são escolhidas pelo bom para gerenciar e para gerir, pela boa capacitação técnica, não por boa capacidade de gestão. E aí você junta uma estrutura que não está bem definida, com lideranças que são excelentes técnicos, com uma organização confusa do trabalho, e aí o que é que acontece no final do dia? Incêndio, 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 incêndio. As pessoas vivem para apagar fogo. As pessoas vivem quando, na verdade, o esforço que está sendo feito poderia ser feito para alcançar um resultado muito melhor, talvez até com menos esforço. Por quê? Porque a fluidez e a racionalidade fariam com que as coisas fossem feitas com menos força. Então, eu acho que uma questão importante, a dica de hoje é: vamos repensar a nossa estrutura organizacional de forma a dar mais fluidez nos processos. Nem sempre, e eu diria que grande parte das nossas organizações, a estrutura organizacional não foi pensada com base nos processos. Ela foi pensada com base num crescimento da necessidade de criar as caixinhas da época. Hoje, nós estamos repensando a nossa estrutura para dar fluidez no processo, para dar mais segurança, qualidade e eficiência. Palavras como eficiência,
racionalidade, eficácia, resultado fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do dia a dia de qualquer instituição que queira sobreviver e crescer nesse ambiente de transformação e difícil como nós estamos vivendo. Então vamos repensar a nossa estrutura organizacional, vamos olhar os processos, vamos repensar os processos e a partir daí rever a nossa estrutura de forma que dê mais fluidez nesses processos. Essa é a dica de hoje. Vamos olhar, se você está envolvido e aí só trabalha para apagar fogo, bota a cabecinha para fora, começa a olhar e começa a questionar se a sua estrutura organizacional não poderia ser melhorada para diminuir esses incêndios com processos, com pessoas, com estratégia, com governança, com tecnologia, com uma gestão mais madura. Mas uma gestão mais madura passa por um repensar da estrutura organizacional. E o repensar pode ser que você repense e chegue à conclusão que está tudo ok. Ótimo. Se for isso, excelente. Parabéns, seu dever de casa foi feito. Mas se não for isso, vamos repensar para ganhar agilidade, para ganhar fluidez. E um detalhe, última dica do dia. Pense a estrutura organizacional independente de pessoas. Não adianta querer criar uma estrutura para acomodar as pessoas que eu tenho. Eu tenho que pensar uma estrutura independente de pessoas e depois fazer uma avaliação das pessoas para ver quem cabe em que posição da estrutura. Isso é muito mais eficiente a médio e longo prazo. Se você gostou desse vídeo, se você acha que a sua estrutura organizacional pode melhorar um pouco ou pode melhorar muito, deixa o seu comentário, vamos falar sobre isso, vamos trocar ideias, tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.